sou fisioterapeuta e vim tratar de um assunto que me motivou graças a uma curiosidade. Eu não tenho hábito de ver TV, acho que já faz alguns meses que eu não vejo TV nem aberta nem fechada, mas aí me peguei ontem assistindo o Fantástico. E aí teve uma matéria que eu achei interessante, que era uma matéria que falava sobre as inverdades, né? As notícias que o povo compartilha na internet. Quem acompanhou esse episódio, essa matéria no Fantástico, viu isso. Aquelas notícias que o povo compartilha sem averiguar a origem delas, se é verdade ou não. Mas aí o que eu vim falar para vocês não é questão de coisa que é verdade ou não, só uma coisa que é bem difundida na internet, nas redes sociais, na área de fisioterapia e também para tirar dúvida dos fisioterapeutas e dos pacientes, que é um tema chamado liberação miofascial. É uma coisa bem em moda hoje em dia. E a gente, quando coloca no Google liberação miofascial, vocês vão encontrar essa estrutura aqui, né? O rolo de autoliberação miofascial, ou vai encontrar aquele stickzinho, que é um pauzinho cheio de rolinho que você rola sobre a perna, sobre a pele da pessoa para fazer liberação. Então, o que eu vim tratar para vocês é uma dúvida que eu também tenho, e aí vocês podem difundir, mas faz a gente pensar, será que esses instrumentos realmente fazem liberação miofascial? Que assim, se a gente estudar um pouquinho mais a face, aprofundadamente, a parte da embriologia, a morfologia da face, a gente vai entender que ela é uma estrutura que faz parte de todo o corpo, que ela tem várias camadas, tem face superficial, tem a face profunda, tem a face que vai formar as meninges, e elas têm linhas de tensões pelo corpo. Então, para a gente liberar essa estrutura, a gente tem que tratar, por exemplo, a parte superficial da pele. A face superficial, ela forma uma unidade com a pele. Então, vou fazer um exemplo aqui. Se ela forma uma unidade com a pele, temos aqui nossa amiga Ludmilla, se ela forma uma unidade com a pele, para que eu tenha uma liberação, eu preciso que essa estrutura, imagine uma coisa superficial, um ponto A aqui na pele, e um ponto B lá dentro, lá no músculo, né? Para que eu tenha liberação, eu preciso que essa estrutura, que a gente forme um grip, né? Ou seja, uma aderência, prende uma ancoragem aqui na pele, e que a gente movimente essa pele para que a estrutura que está no meio, que seria o tecido conjuntivo facial, provoque uma liberação, para que tenha uma quebra. Vou dar um exemplo aqui no tecido dessa maca, né? Vamos dizer que aqui, esse corvinho, esse tecido aqui seja a pele, que no meio a gente sabe que tem a espuma e que abaixo da espuma tem a madeirinha. Então, se a gente quer que tenha para que essa pele aqui, se a gente quiser rasgar a espuma no meio, não adianta muito se a gente rolar sobre essa estrutura, né? O ponto daqui do tecido vai estar no mesmo contato com a madeira lá embaixo. Então, para que a gente tenha isso, a gente precisa que tenha um deslocamento, entendeu? Para que a gente tenha esse deslocamento, a gente precisa que ancore. Então, um exemplo, a pessoa usa rolo, usa instrumentos de liberação, coloca bastante, vamos supor aqui, eu vejo muita coisa na internet de liberação miofascial, isso aqui. Né? A pessoa bota bastante vaselina ou qualquer outro meio lubrificante e fica deslizando. Você vai conseguir um efeito para essa pessoa, tá? Provavelmente a dor dela vai diminuir, provavelmente o movimento vai melhorar, mas por outros fatores não mecânicos. Você vai ter uma alteração na circulação, você vai aumentar a circulação periférica, e a gente tem uma teoria quem é estudador sabe que tem a teoria das comportas, ou seja, um estímulo, como por exemplo a pressão aqui, vai diminuir a percepção de dor, porque você vai gerar outro estímulo. Mas se você quiser que tenha uma liberação miofascial, que você tenha um efeito mecânico, você vai precisar que tenha um grip, né? Que tenha uma coisa que se prenda. Então você precisa ou quase nada de lubrificante, ou um meio que apenas para não lesionar o tecido. Então você coloca alguma coisa apenas para não ter lesão no tecido, mas você não pode ter um deslizamento muito, né, solto. Você tem que prender, você precisa descolar a coisa, ter uma liberação. Então, se você acha que isso aqui é um meio de liberação miofascial, né, tem técnicas, tem cursos de autoliberação miofascial, esse instrumento funciona muito bem para melhorar a circulação, para diminuir dor, mas se você pensar em liberação, a gente tem que pensar de outra forma. Isso aqui não vai funcionar bem para liberar fácil. Então, é uma forma de se pensar, a gente tem que estudar um pouco mais isso. As pessoas que trabalham com isso precisam pensar um pouco melhor nisso. Eu acredito que a fisioterapia, a saúde
Já passou desse termo de fazer a coisa inespecífica. A gente pode ser um pouquinho mais específico no tratamento. Né? A gente vê vários vídeos na internet de pessoas gritando, gemendo de dor porque estão pressionando isso aqui, rolando, fazendo aqueles sticks com muita violência e tal. Aquilo não é liberação miofascial. Isso não é liberação miofascial. Para que você tenha liberação miofascial, é interessante que você faça uma avaliação. A gente tem linhas pelo corpo. Tem linhas espirais, linha superficial anterior, superficial posterior. Vários estudiosos pelo mundo fizeram algum estudo com relação a essas linhas de tensão. Então, chega de fazer o tudão, né? Aquela história, vamos mexer tudo porque no final alguma coisa vai dar certo. Não é. A gente pode avaliar, ver onde inicia a tensão, por que um probleminha no ombro pode vir gerado um problema no pé, né? Por que essa linha de tração pode gerar esse problema. Não é simplesmente aqui dói, aqui eu vou manipular, não é. Vamos raciocinar um pouco melhor, tá? Vamos parar de fazer essa liberação com rolo exagerado, que isso não é liberação. Liberação, você tem que estudar o tecido, você tem que fazer uma coisa... vamos pensar aqui no trato iliotibial, só diminuir um pouco aqui a vaselina. Você tem que ter um sentido, uma direção, fazer uma coisa uniforme e contínua, tá? Não adianta você ficar aqui raspando, fazendo raspador e tal. É uma outra técnica, vai funcionar, mas não para liberação, tá? É uma coisa que tem um sentido, tem um objetivo. Se você olhar para esses vídeos por aí que tem a coisa uniforme balançando loucamente, por favor, não compartilhe. Procura se aprofundar um pouco melhor o que é fácil e a gente trabalhar em cima disso, tá, gente? Obrigado, tá aqui a minha mensagem. Valeu, tchau.